terra todo aquele que trava sua guerra. Quem não reconhece, muro de prisões. A quem não respeita, correntes de milhões. A cidade está repleta por extremas, as ruas vão derrubar. A maior perseguição a todo aquele que abraça a delinquência. A todo aquele que vive a consequência. A todo anarquista. A todo anarquista. Então, eu sou o Lucas, eu sou professor de filosofia, sou mestrando em filosofia pela Federal do ABC, toco uma banda punk chamada 88 Não, né, com uma ideologia de esquerda, né, então boa parte dos integrantes eles são anarquistas, eu me considero anarquista e vou explicar por quê. Mas antes eu queria falar um pouco sobre a noção, para eu falar assim, para eu me considerar anarquista, né, eu tenho que ter uma concepção de anarquia, né, comigo. E eu vou explicar um pouco do que eu entendo como anarquia, né. Anarquia é de certa forma, uma filosofia política, né, uma filosofia prática que visa a organização da sociedade sem autoridade. Inclusive a palavra anarquia ela quer dizer sem governo, né. Ela foi usada no decorrer do tempo como um sinônimo de sociedade desorganizada, que tendência ao caos. Mais ou menos dentro da modernidade, esse termo ele foi usado para se pensar a possibilidade de sociedade sem governo, né? E do meu ponto de vista, o anarquismo ele se baseia em 3 crenças. Eu digo que são crenças porque elas são questionáveis, né? Uma delas é que é possível ao ser humano viver coletivamente e conseguir gerir seus conflitos, né? E para ele viver coletivamente, a gente também, uma segunda crença, a gente tem uma noção de ser humano que é uma pessoa potencialmente boa ou boa, né? E que não vê o ser humano como essencialmente ruim, a maldade, né? Você vê ou ele como uma pessoa boa ou como alguém que pode se tornar uma pessoa boa, né? E a outra crença é que para a gente viver coletivamente, né? Supondo que a gente possa ver coletivamente porque a gente vê bondade nos outros, talvez, que essa sociedade ela não precisa de autoridade, que é possível a gente viver sem autoridade, né? O anarquismo é sempre voltado a práticas, né? Aí quando eu me digo anarquista, aí você fala, você não está numa sociedade que existe governo, né? Às vezes você está na sala de aula e você tem que obedecer a um professor, né? Às vezes você está na rua, você tem que obedecer à polícia. São todas autoridades, né? No nosso meio. Então eu me considero anarquista em que sentido? O anarquista, ele tenta construir algo que a gente às vezes deixa de lado, que é o quê? É a nossa autonomia, né? O que é autonomia? É você se afirmar como indivíduo. E como você faz isso, né? O que é de essencial? O que a gente precisa ter para a gente não precisar dos outros, né? Dos outros eu digo assim, a gente vai precisar dos outros de qualquer forma, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, mas a gente não precisa dos outros, eu digo da autoridade, né? Eu tenho que obedecer alguém de uma forma cega, né? Ser autossuficiente. Ser autossuficiente dentro do contexto coletivo, né? Ninguém ser melhor que ninguém, né? Com autoridade alguém é melhor do que os outros, né? Então, se pensando nisso, aí eu falei, né? Da questão da autonomia, né? Como que a gente constrói a autonomia? Eu considero que, por exemplo, uma coisa que nos é alienado é a questão alimentar, né? A gente não sabe de onde vêm os nossos alimentos, de certa forma, né? A gente compra, por exemplo, uma maçã no Carrefour, né? Essa maçã do Carrefour, ela foi produzida por um cara que passou por um atravessador, que passou por outro atravessador, aí esse atravessador tinha um comprador, esse comprador ofereceu o produto pro mercado e o mercado está vendendo pra gente, né?
A gente não sabe como que aquela maçã também foi produzida, se teve trabalho escravo, se teve uso de agrotóxico, se é transgênica, né? Então, assim, há algo de essencial na nossa vida que nos é colocado distante, né? Então, a gente vê um crescimento por exemplo, de coletivos de consumo. O que são os coletivos de consumo? Você, por exemplo, o Lucas, o Wilker, o Jonathan, a gente se junta, né? Porque a gente come maçã, né? E a gente fala assim, pô, vamos procurar os produtores de maçã, né? Que tem em São Paulo. A gente descobre alguns produtores de maçã que fazem o produto orgânico, né? E a gente fala assim, vamos comprar deles, vamos juntar nós aqui, vamos comprar deles? Vamos. Aí a gente vai lá comprar deles, paga um preço maior que o Carrefour pagava, então os caras conseguem viver melhor, né? E a gente sabe onde está produzindo as coisas, um produto orgânico, né? A gente paga um valor digno, né? Do trabalho do indivíduo, né? Porque o trabalho rural hoje em dia é um trabalho precário, né? Mas é um trabalho que a gente depende, né? A gente depende dele. Enfim, esse seria uma parcela da autonomia. A outra seria a gente construir formas diferentes de, não só de pensar, mas de absorver cultura, né? Porque a gente tem, vocês sabem disso, que a gente tem uma cultura hegemônica, né? O que é uma cultura hegemônica? É aquilo que passa na mídia. Fala assim, pô, isso daqui é bom, isso daqui é legal, né? E a gente aceita isso. Se a gente não pensar, não refletir, a gente aceita, né? Dentro do anarquismo você tem um aspecto de contracultura dentro da arte, né? E o punk, ele entra nisso, né? Historicamente, o punk rock, ele sempre foi um movimento, assim como outros movimentos musicais, que ele esteve à margem da sociedade, né? À margem da sociedade porque ele não entrava naquele meio degustado, né? Falava das mazelas da população, falava das merdas que aconteciam no dia a dia, né? Não era uma coisa maquiada, era uma coisa crua. Então, é um tipo de produção contracultural. Muitas vezes, a gente fala anarquista porque o discurso é um discurso que contraria a ordem vigente, que contraria o governo, que contraria a autoridade. Então, a gente fala que é um discurso anarquista que acontece nas bandas. Inclusive, quando você tem várias bandas de street punk, de punk rock, quando valorizam a amizade, né, valorizam relações de confiança, você está sendo de certa forma anarquista, porque as nossas relações elas são cada vez mais superficiais. As coisas passam batido. Seu amigo hoje, de repente, esse daqui que você está fazendo trabalho, você não vai ver mais, cara, porque o nosso dia a dia fala, você não precisa. O que você precisa? Você precisa ter, você não precisa ser, né? E não só anarquismo, né? Mas anarquismo é uma ideologia como qualquer outra. Só que é uma ideologia de afirmação do indivíduo, e não do indivíduo, sabe? Eu não preciso dos outros, né? Que isso é o liberal, é o de indivíduo coletivo, o indivíduo que precisa dos outros, mas que não é melhor que ninguém, e sabe disso, e sabe que o outro não é melhor que ele. E por causa disso, ele escuta o outro, né? Então, o anarquismo está no meu dia a dia nisso daí, né? De eu não me achar melhor que ninguém e não achar que o outro é melhor do que eu. E por isso que o outro fala, né? Tem tanta relevância do que eu falo. Eu não preciso me rebaixar, eu não preciso rebaixar o outro, né? Então, é isso. Valeu. Agora,